No nosso último vídeo, falamos sobre como construir tenacidade, mas, para alguns de vocês, o problema não é a dificuldade de continuar. O problema é que existem coisas demais que você quer continuar. Você olha para a sua vida e vê 12 caminhos diferentes, e todos eles parecem fazer parte de quem você é. Você não tem medo do trabalho duro. Você está paralisado pela escolha. Este é o clássico dilema do explorador. A sociedade tem nomes cruéis para isso. Chamam você de indeciso, de fogo de palha, ou dizem a famosa frase: quem faz tudo, não faz nada bem. E a ansiedade que vem com esse rótulo é imensa. Parece que a sua maior força, a sua curiosidade insaciável, é também o seu maior defeito profissional. Hoje, vamos desmontar essa ansiedade. Vamos olhar para a geometria de uma carreira de sucesso e oferecer um caminho para aqueles de nós que nunca foram feitos para ser apenas uma coisa. Primeiro, precisamos entender por que o conselho de carreira antigo parece uma armadilha. No último século, o mundo idolatrou o especialista. A sociedade era um ambiente previsível, quase como um tabuleiro de xadrez. As regras eram claras, e o caminho para o sucesso era cavar um buraco de 1 quilômetro de profundidade em um único campo. Psicólogos chamam isso de ambiente de aprendizado gentil, mas esse não é mais o mundo em que vivemos, é? O mundo hoje é um ambiente de aprendizado perverso. As regras mudam constantemente, o feedback é atrasado e os padrões não são óbvios. Pense na diferença entre um jogador de golfe e um bombeiro. O golfista opera num ambiente gentil. O buraco nunca se move, mas o bombeiro opera no caos. Cada incêndio é novo. O conhecimento especializado de ontem pode não funcionar hoje. No mundo perverso, o hiperespecialista tem pontos cegos. Nós precisamos de especialistas, claro. O problema não é a especialização. O problema é quando ela é tratada como o único caminho digno. Isso deixa pessoas como você se sentindo uma falha, quando na verdade o seu cérebro foi construído para esse novo mundo. Para construir uma vida que sirva no seu cérebro, pare de pensar em cargos e comece a pensar em formas geométricas. O especialista é a pessoa em formato de I, um pilar fundo. O oposto é a pessoa em formato de traço, 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. É aqui que mora a ansiedade, porque você não tem base. Mas existe uma terceira forma. O profissional em formato de M, o polímata. Pense assim, talvez sua primeira perna do M seja ciência de dados. Você vai fundo nisso, isso paga as contas. Mas sua segunda perna é storytelling e cinema. Você vai fundo nisso também. E a barra que conecta as duas pernas é o seu interesse por psicologia e design. De repente, você não é apenas um cientista distraído. Você se torna a única pessoa na sala capaz de pegar dados complexos e transformá-los em uma história que um CEO consegue entender. Essa combinação é rara, e por ser rara, é valiosa. A ferramenta que permite isso chama-se transferência distante. O especialista usa a transferência próxima, aplica uma habilidade em problemas similares. O polímata usa a transferência distante. Ele vê a estrutura de uma raiz de árvore e aplica isso para organizar o banco de dados de uma empresa. Ele vê a música no código de programação. Todos os seus interesses aleatórios, eles são a biblioteca de metáforas que você vai usar para inovar. Mas como construir essa vida sem enlouquecer? Exige estratégia. A primeira regra é a maestria em série. Você não pode construir todos os pilares do M ao mesmo tempo. Isso te leva de volta ao raso. Você deve escolher um pilar e se comprometer com ele por uma temporada, talvez 6 a 18 meses. A ansiedade da escolha paralisa você. Eu sei. O segredo é baixar a aposta. Você não está escolhendo para o resto da vida. Está escolhendo para esta temporada. Escolha o pilar que te dá mais estabilidade financeira ou aquele que te dá mais energia agora. Construa até atingir os 80% de competência. Quando sua curiosidade estiver satisfeita, você faz uma escolha consciente. Isso não é desistir, é desistência estratégica, é uma graduação. Você escolhe parar para começar a construir o próximo pilar. Isso exige uma segunda estratégia, o emprego como ativo. Muitos grandes polímatas, como Einstein, tinham empregos chatos. Ele era um funcionário de patentes. Por quê? Porque um emprego estável e de baixo estresse
preserva seu recurso mais valioso, sua energia mental. Se o seu trabalho exige 110% da sua alma, não sobra nada para a exploração. Às vezes, o melhor emprego para um polímata é aquele que paga bem e termina às 5 da tarde, deixando sua mente livre. E por último, você precisa de um sistema externo. Sua mente é uma fábrica de ideias, mas sua memória é uma bancada pequena. Se você tentar guardar tudo na cabeça, vai ter ansiedade. Faça como os grandes pensadores. Tenha um segundo cérebro, um caderno, um aplicativo, um sistema. Quando você ficar obcecado por arquitetura medieval por uma semana, anote tudo, guarde no sistema e depois deixe ir, sem culpa. Daqui a 3 anos, quando você estiver trabalhando em um projeto de web design, você pode tropeçar nessas notas e perceber que a estrutura de uma catedral é a solução para o seu site. A mágica só acontece se você capturar os pontos para conectá-los depois. Então, vamos resumir. Você não é um generalista fracassado, você é um polímata em treinamento. Seu cérebro não foi feito para o mundo estável dos especialistas, ele foi feito para ser uma ponte entre mundos diferentes. Esse caminho não é linear, mas ter um mapa traz calma. Escolha seu primeiro pilar. Construa com foco. Use seu trabalho como plataforma, não como prisão. E anote tudo. Você nunca foi feito para saber apenas uma coisa. Você foi feito para ver como todas as coisas se conectam. Se esse vídeo te ajudou a entender sua própria carreira, inscreva-se no canal. Até a próxima!